era levar brasileiros para fora. O meu sócio, ele é francês, alpinista, e a primeira ideia era fazer grupos de brasileiros e levar para fazer aventuras nos Alpes, nos Himalaias. E o nome vem daí. Alaya significa branco em sânscrito, que é a língua como latim é pra gente, o sânscrito é para as línguas do Himalaia, é a língua originária por trás, né? Então, em sânscrito, Alaya significa branco. Aí tem também branco, a cor branca. Por isso, Himal, Alaya é a casa do branco, a casa da neve. E Alaya é branco, mas também tem um significado espiritual, assim, da espiritualidade, do branco, da pureza, enfim, alguma coisa assim. E é bonito, né? É sonoro, é bem bonito, e acho que foi por causa disso, que é simples. Com a coisa mística. Alaya é forte, é bonito, dá pra falar em todas as línguas, né? Começa com A, legal. Então começou pequenininha e a ideia era levar brasileiros para fazerem expedições nas montanhas dos Alpes e do Himalaia. Isso durou muito pouco. A gente fez 2 expedições ao cume do Mont Blanc, que é a montanha mais alta dos Alpes, porque o Jean-Claude ele é alpinista. Então ele mesmo levava, juntou um grupo de brasileiros e levava. Na época, no Brasil, tinha uma revista chamada Revista Terra, que mostrava paisagens muito bonitas do mundo. A gente fez um primeiro anúncio, a Alaya, expedição, porque não tinha ainda essa coisa de rede social, nada. Então, era um anúncio impresso nessa Revista Terra, foi o primeiro anúncio. A gente conseguiu alguns clientes, montamos a expedição e fomos lá para o Mont Blanc. Levou o pessoal, tirou a foto com a bandeira da Alaya lá em cima, mas era eu e ele, eu e o Jean. E aí foi uma época de crise econômica, o real ele se desvalorizou muito e ficou impossível, 2 anos depois, ficou impossível de um brasileiro pagar uma passagem numa expedição para fora. E foi desse momento que a gente teve que se reinventar logo no começo. Falou, bom, e agora? Então agora a gente vai trazer o estrangeiro para cá. Vamos ver. Ficou melhor. Mas a gente nem começou, porque nesse momento souberam, aqui em Brotas estava começando um movimento ambiental. Eu não sei se o pessoal da Bruto contou isso para vocês, que Brotas não tinha o turismo. Brotas tinha esse rio, tinha essas cachoeiras, mas não tinha turismo. Tinha uma indústria que queria se instalar aqui, um cortume, que precisava da água para fazer a lavagem dos couros, enfim. E um grupo de jovens de 18, 20 anos na época falou, não queremos. A gente quer outra coisa, e foi o Movimento Rio Vivo, então, que é uma entidade que se formou naquela época, que falou com o prefeito e falou, prefeito, eu sei que o senhor quer aí gerar emprego, mas vamos tentar desenvolver o turismo. E esses jovens começaram a se mobilizar, foi incrível que isso aconteceu aqui, e o prefeito topou e falou, então vamos. E aí eles catalogaram algumas cachoeiras. A Areia que Canta, que vocês vão visitar, foi um dos primeiros pontos catalogados, que é um fervedouro muito bonito de água que sai de uma nascente. E eles montaram a primeira empresa aqui, que é no prédio da Alaya, chama Mata Dentro. Era uma portinha, e aí a coisa... Mata Dentro. Mata Dentro, o nome da primeira empresa turística desses jovens que começaram a catalogar as cachoeiras. E eu acho que foi uma época que começou a pegar esse negócio de cachoeira, Rio Eco, foi na época da Rio Eco. Então os paulistanos, não tinha gente do interior, era gente de São Paulo que... O Renato, que era um desses jovens, era muito bom de marketing, ele fez alguma assessoria de imprensa, começou a sair em São Paulo, e aí o pessoal começou a vir para Mata Dentro para visitar a cachoeira e para descer o rio de boia, que era o que esses meninos faziam quando era criança, aquela história de pegar a boia do pneu de caminhão e descer o rio. A Mata Dentro começou a levar as pessoas para andarem nas trilhas e visitarem as cachoeiras que eles tinham catalogado, e eles desenvolveram uma capa para essas câmaras de caminhão com uma alça e começaram a levar as pessoas para fazer um trecho do rio deitados nessas boias. E foi assim que começou. E aí, a Mata Dentro, ela teve bastante sucesso, porque ninguém fazia isso. O Renato era bom de comunicação, o pessoal de São Paulo começou a vir. E aí, aqui na rua, aqui na calçada, ficava aquele bolinho de final de semana de gente querendo fazer.
Foi assim que o negócio começou. E eu estou falando isso porque nessa época, mais ou menos, foi um pouco depois, foi 96, 97, que a Laia foi criada, 97. A Mata Dentro, nessa época, já estava grande, a gente estava lá em São Paulo, por aí. E o Renato, esse rapaz, ele ficou sabendo que tinha um alpinista que entendia de corda e chamou. Falou, vem aqui para Brotas que a gente quer instalar um rapel numa cachoeira, quer ver se dá para operar turismo em cachoeira fazendo rapel. Contactou o Jean e aí foi nessa época que a gente estava tentando então, trazer estrangeiros para o Brasil. E aí a gente veio para Brotas e a gente se encantou e aí a gente acabou ficando muito próximo da Mata Dentro. A gente montou a sede da Laia aqui e a gente começou a se desenvolver. Então esse é o começo da história, né? E tanto que alguns anos depois, 2004, então 3, 4 anos depois que a gente veio para cá, a Mata Dentro, ela fechou. A gente, então, assumiu o prédio deles, a gente, na verdade, assumiu as dívidas, porque a Mata Dentro era uma empresa muito próspera, marqueteiramente muito boa, operava muito bem, mas eles não sabiam gerenciar a empresa. Então, a empresa se afundou em dívidas. E o Renato, ele cansou, enfim, aí a gente assumiu as dívidas da Mata Dentro. Algumas pessoas da equipe, principalmente da equipe de operação, os condutores e tal, ficaram. E a gente meio que se fundiu, tanto que era a Laia Mata Dentro, e no final a gente tem até uma homenagem a Mata Dentro lá dentro, mas hoje é só a Laia. Sou muito amiga do pessoal ainda do Rio Vivo, eles frequentam aqui, são meus amigos pessoais. E essa foi a história então, da fundação da Laia aqui em Brotas, isso faz 25 anos, e desde então, dessas empresinha pequena, a gente foi crescendo, e eu digo, sem falsa modéstia, a Laia é uma empresa de referência no Brasil hoje, em operação e em gestão. E isso é muito legal, porque o Jean, ele é um cara feríssima em operação, e hoje ele nem mora mais aqui, ele viaja e trabalha pelo mundo, dando consultoria em sistema de gestão da segurança. Então ele é contratado por governos de países aí que querem implantar o turismo de aventura e ele trabalhou na implantação das normas que hoje fazem parte das normas técnicas da BNT de gestão da segurança em turismo de aventura. Então tem norma para rafting, tem norma para tudo e tem norma de como gerir a segurança. E essa é a principal, é a norma de gestão da segurança em qualquer atividade de aventura, que é comum. Depois você tem as normas específicas das atividades, mas o Jean, ele é bastante especialista nessa área e hoje ele trabalha por aí pelo mundo, dando aula disso. Então a Laia... a gente aqui também. Então a Laia hoje ela é uma referência em gestão da segurança e eu diria em gestão administrativa. Há 25 anos atrás a gente montou um pequeno sistema na nuvem, que é incrível, porque na época ninguém tinha, que gerenciava as reservas das pessoas que vinham aqui fazer atividade, porque era tudo feito em planilha Excel. E eu me lembro de olhar assim o vendedor que falava, fecha aí o Excel que eu preciso abrir, porque o Excel, só uma pessoa podia abrir o arquivo ao mesmo tempo. E aí eu tinha estudado computação, na época, formada em computação, eu falei, não tá certo. Aí a gente começou a pensar nisso, e hoje aquele sisteminha inicial que foi feito na nuvem, que a gente acessava via uma página de internet, hoje ele toma conta da empresa inteira. Ele foi feito sob medida e é um programa que a gente nunca vendeu para fora por falta de ter uma equipe para fazer isso, mas ele é um programa que gere uma operação, que gere a reserva, que gere a parte administrativa, gere pagamento de guia. Enfim, sai uma operação de rafting, você abre alguma coisa no sistema, coloca os guias, os bots, sabe quanto custa, enfim, é bárbaro. Foram 25 anos desenvolvendo esse sistema e eu diria que ele é uma das chaves do sucesso, porque uma vez que os dados estão lá também, a gente tem muito relatório, a gente acompanha o custo operacional de cada operação. A saída do rafting de hoje de manhã, então dia 21, das 10 horas, está aberto lá, eu sei quantos condutores trabalharam, quanto de lanche, quanto a gente pagou de seguro, que bote, se teve que alugar bote, quanto pagou do transporte, porque a gente não tem transporte nosso, é terceirizado, então naquela operação do rafting veio o transporte do Chiquinho aqui, pegou os turistas, levou e trouxe de volta, então o custo dessa operação está lá dentro. Então eu sei que para operar aqui na Laia e sobrar dinheiro no final do ano, o custo da operação não pode ser maior que 35% do que eu faturo. Isso é experiência. Então a gente consegue ver que a operação de rafting de hoje de manhã
Assim que ela saiu, eu já sei quanto ela custou. E eu vejo se é uma operação que está me dando prejuízo ou uma operação que está ok, dentro dos 35%, que é o meu limite para que eu possa viver. A média da minha operação do ano tem que ser 35% do que eu faturo, porque os outros 35% estão sendo pagos com tudo que a gente precisa e os outros 35% são divididos entre investimento, marketing e o que precisa sobrar para a gente. Vivi, olha, sou de TI, tem interesse nessa parceria aí de vender esse sistema seu. É verdade, eu gosto desse conversar, tá? Vamos Vende sistema de gestão por aí. Já tem esse sistema, já. Em tempo real, tem uma empresa de TI há 30 anos que desenvolve sistemas de gestão. Olha só. Porém, hoje eu não fico na atividade, né? Hoje eu fico em outras áreas. Mas depois a gente conversa sobre essa parceria aí. Vamos espalhar esse software, pelo Brasil. E a verdade é que, ao exemplo da Mata Dentro, a gente vê o quanto é importante a parte da gestão, porque a Mata Dentro tinha tudo para ser começou, os meninos são bárbaros, só que eles não tinham gestão. E hoje eu acho que o sucesso da Laia faz com que a Laia seja conhecida como uma empresa de referência, tanto que a gente coloca mesmo, referência e aventura, porque a gente não é, a pessoa procura. E eu acho que eu gostaria, não sei se interessa para vocês, eu gostaria de falar rapidamente sobre como funciona a gestão da segurança, porque eu acho que isso é bem importante, é muito simples. Para qualquer coisa que a gente vai fazer, levando pessoas para a natureza, vamos pegar o raft. Então, a gente juntou a equipe que trabalha e a gente fez uma lista de todos os perigos e riscos. Chama Inventário de Perigos e Riscos. Tudo que pode acontecer. É uma lista enorme, está disponível, se vocês quiserem olhar. Vamos querer. Quando você narra que foi implementado normas técnicas da ISO, isso gera uma certificação? Sim, a gente é certificado. Então, para operar, você obrigatoriamente tem que ter uma certificação? Você não é obrigado. Não é obrigado. No município, eu acho que no Brasil, você não é obrigado. Essa atividade, quer dizer, você tem a certificação, mas ainda dentro dessa operação há uma exigência, seja da Embratur, seja do Ministério. Eu vou contar essa história. Essa história é muito boa. Tem muita coisa para contar para vocês. É que bom, É uma pergunta muito interessante. Foi durante o governo, o primeiro governo do Lula. Não existia o Ministério do Turismo, o Ministério do Turismo era junto com o Ministério do Esporte. E o primeiro governo do Lula falou, a gente tem como ideia